A segunda temporada de Alice in Borderland estreia já nessa semana. E eu resolvi fazer algo diferente. Não apenas um resumo da série como um todo, mas sim de um dos aspectos mais interessantes dessa série e que mais me chamou a atenção nessa primeira temporada e um dos motivos de eu assistir, que são os jogos. Então vamos comigo relembrar todos esses 6 jogos que envolvem desde inteligência, resistência, até ter muito sangue frio. E ao final do vídeo, não se esqueçam de deixar o like se gostarem do vídeo e aproveitem para se inscrever no canal e ativar o sininho, pois terão muito mais desse tipo de conteúdo e de muitos outros conteúdos da cultura pop. Eu sou o Kaique e sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Antes de falarmos do primeiro jogo, eu acho que tem algo que vocês precisam saber sobre eles. É que os jogos têm uma espécie de dificuldade e de conceito neles, envolvendo as cartas do baralho, com seus naipes e também com seus números. Cada naipe significa uma modalidade ali, um gênero do jogo. E os números são a dificuldade desses jogos. Então nós temos espadas, que é uma batalha física, paus, que é uma batalha em equipe, ouros, que é uma batalha de intelecto, e o copas, que é o pior de todos, que é um jogo de traição. E como eu já havia mencionado antes, o número representa a dificuldade do jogo, de 0 a 10. Esse primeiro jogo tem dificuldade 3 de paus, ou seja, é uma batalha em equipe. E o objetivo desse jogo é chegar à área segura antes que o tempo acabe e a sala pegue fogo. Então o jogo consiste em ter 2 portas numa sala e as pessoas precisam descobrir qual que é a porta certa para passar para a próxima sala. Mas o que será que acontece com elas se elas escolhem as portas erradas? Bem, acontece isso daqui. Nesse desafio nós temos o Arisu, o Karubi e o Shota e 2 mulheres que não conhecemos ainda. Na primeira fase, a figurante acaba abrindo a porta após todos se recusarem e por ela estar com medo da sala começar a pegar fogo. Então ela morre pois ela abriu a porta errada, então cai um laser na cabeça dela. Na segunda fase, Arisu diz que vai abrir, porém ele não consegue. Ele fica em choque, ele não consegue abrir a porta. Então o Karubi abre dizendo que a figurante, né, a outra figurante, seria a próxima depois dessa vez dele. Ele abre e acerta a porta, então todos começam a correr em direção a essa porta. Após uma série de discussões, nós percebemos que o Karubi, além de ter muita sorte, né, em achar a porta correta, ele ainda tem um soco mágico, porque depois de dar um soco na cara do Arisu, né, que é nosso protagonista, como vocês devem lembrar, faz com que ele resete o cérebro e ele comece a pensar mais no jogo. E aí, como o Arisu é uma pessoa mais inteligente, né, e ele só vivia jogando, então ele meio que acha um jeito de escapar usando a inteligência e não só indo na sorte, né. Ele diz que a resposta está no comprimento da sala, que deve ter mais ou menos uns 20 metros quadrados, e que viu também um mapa de evacuação antes de entrar na sala. Então ele começa a fazer um mapa mental ali na cabeça dele e vai se baseando nisso para achar a porta correta. Depois disso, ele mostra com detalhes, escrevendo num papel, o caminho certo que eles devem seguir e qual porta é uma armadilha. Seguindo o caminho no papel, eles conseguem atravessar, porém eles chegam em uma sala que não tem uma porta na frente, porque eles têm que ir sempre pra frente, porque como o Arisu fala, é um quadrado, né, então eles têm que ir pra frente, pro lado assim e tudo mais, e aí o próximo caminho certo seria pra frente. Então o Arisu fala, ué, tem alguma coisa errada, né. Nessa sala temos só 2 portas, uma de cada lado. Então todos chegam à conclusão de que uma dessas portas leva para a sala em que a estudante abriu e morreu, né? Porque como o Arisu falou anteriormente, o prédio é quadrado. E aí a outra porta seria a real saída. Porém, Arisu desconfia que tem alguma coisa errada e ele pede para ver o vídeo que o Shota gravou no começo do jogo, que foi na primeira sala. E ele vê que a porta que a estudante abriu e levou para a outra sala não tem portas, mas aquela sim, então não tem como levar para aquela sala que estava estudante. Então ele percebe que existe uma sala entre essas 2 salas, entre a sala que ele está e a sala em que a estudante abriu a porta e morreu. Então eles abrem essa porta e conseguem chegar no desafio final. E uma coisa que eu esqueci de mencionar no começo é que cada sala o tempo vai diminuindo. E agora nessa sala eles têm apenas 10 segundos. E aí a figurante, né, diz que provavelmente a última porta é a viver, porque são 2 portas, né, de viver e a de morrer. Então ela diz que provavelmente é a porta de viver a certa da última sala. Porém o Arisu diz que não, que é morrer
e todos seguem ele e eles vencem assim o primeiro jogo. Esse jogo ele é o mais básico de todos, assim, é um dos mais básicos de todos. Então, nos próximos jogos vão ter mais coisas divertidas, né, vão ter mais desafios, assim, tem jogos que é de cortar o coração, então calma que tem mais coisa vindo por aí, tem mais jogo muito legal. E o objetivo é fugir do coisa e encontrar a sala segura no tempo limite. O cenário do jogo é uma espécie de conjunto de apartamentos e os jogadores têm 20 minutos para encontrar a sala. Depois disso, a bomba relógio que está ali no prédio irá explodir tudo. Enquanto isso, eles vão ter que fugir do coisa, que é uma pessoa com cabeça de cavalo que está armada. O jogo começa e o Aristo e seus aliados tentam achar alguma porta que esteja aberta, mas sem sucesso. Quando ouvem disparos e percebem quem é o coisa, né? Que é essa pessoa com cabeça de cavalo e armada. Depois disso, Ariston e Karubi começam a correr do coisa, descendo as escadas e se escondendo. Após o coisa começar a matar bastante gente, um dos jogadores tenta fugir daquele ambiente, daquele cenário. Porém, ele é morto por sair da zona do jogo. Ariston então percebe que a máscara de cavalo acaba atrapalhando o coisa, que tem a sua visão prejudicada. Ele tem a ideia de avisar a todos gritando e dizendo para eles irem se localizando onde o coisa tá. Então, se o coisa estiver no primeiro andar e alguém do segundo andar vê ele, grita para falar que ele tá no primeiro andar. Desse jeitinho. Só que ninguém meio que segue isso. A única pessoa que segue isso é o Zag, que é outra personagem que vai ser bem recorrente aqui nesse vídeo também. Faltando apenas 8 minutos para o fim do jogo, temos 7 sobreviventes e o coisa continua avançando. Após uma discussãozinha ali, Ariston e o Zag saem para buscar a área segura, enquanto dois personagens desconhecidos vão com Karubi para caçar o coisa e colocar um fim nele. Um dos dois desconhecidos atrai o coisa para uma armadilha, enquanto o outro, que descobrimos se chamar Aguni, que também vai ser bem recorrente nesse vídeo, então fiquem com o Aguni na cabeça aí, fica escondido para pegar ele por trás. Porém, o Aguni, ele é traiçoeiro, como nós vamos ver ao decorrer dos jogos, né? Ele acaba deixando o parceiro dele morrer e só depois que o parceiro dele morre, ele realmente entra em ação junto com o Karubi e eles começam uma porradaria que envolve voadoras, peixeiras e uma boa coreografia. O Aguni, ele é um miserável, assim, ele é muito escroto mesmo, de verdade, o Aguni, ele é escrotíssimo. Até o final da série a gente vai vendo ali um pouco mais sobre a história dele ali. No episódio 10, né, como acho que vocês lembram, tem ali meio que uma redençãozinha, assim, dele, mas não me convenceu, eu continuo sentindo muito ranço dele. Eu detesto você. Ariston consegue chegar à conclusão de qual é a porta certa, pois anteriormente o coisa tinha atirado de muito longe num dos figurantes ali que estava chegando próximo a uma porta. Então o Ariston pensa, por que será que ele atirou de tão longe naquele figurante? Né? O Ariston não pensou naquele figurante, né? Naquele jogador, né? Mas é figurante aí como eu falo. Então ele meio que se entregou nesse momento, né? Ele chega nela junto com Shizia, que é outro personagem também que vai ser muito recorrente. Shizia, um dos meus personagens favoritos, que eu gosto bastante ali do jeito dele ali, né, que aquele olhar de peixe morto dele ali é meio coisa de anime, mas eu acho da hora. Então o Ariston desconfia que tem algo errado nessa porta, porque ele fala, pô, não pode ser só isso, né? Eu vou abrir a porta aqui, vai ter uma bomba, eu vou abrir a porta aqui, vai ter alguma coisa, não sei. O Ariston meio que fica desconfiado, que é natural, né? Porque, pô, tá na adrenalina ali, o Ariston também é meio desconfiado. Então eu entendo ali meio a desconfiança dele, né? Pois ele diz também que o coisa poderia só ter ficado esperando ali na porta, ali, como se estivesse guardando o caixão ali, ó. Quem já brincou aí de esconde-esconde sabe, né? Guardar caixão assim. Sempre tinha pessoa que ficava guardando caixão ali na frente ali, da onde bate ali, né? Então o Ariston fala, pô, por que ele não ficou aqui só guardando caixão aqui, né? Só não deixando ninguém chegar aqui esperando os 20 minutos acabar. Mas mesmo assim, eles estão sem tempo, então ele decide abrir a porta assim e ele e o Shizia entram. E aí eles descobrem que tem outro coisa lá. Esse coisa começa a atirar neles e o Shizia se tranca pra fora do apartamento, enquanto o Ariston se tranca em uma sala, que é uma espécie de quarto, né, na verdade. E esse quarto, ele representa a sala segura e tem dois botões que precisam ser apertados juntos para vencer o jogo. Então ele começa a gritar que alguém precisa chegar junto com ele pra apertar o botão e tá acabando o tempo. Então o Zag começa a subir ali, escalar os apartamentos pra chegar na onde ele tá. Enquanto isso, o Ariston, ele vai lutando com o Coisa 2, que tá armado, né, então ele vai lutando ali pra não morrer, né, e o Aguni tá macetando o Coisa 1, pois o Karubi tomou uma facada ali e tá meio debilitado. A Uzagi consegue chegar no apartamento e pega o taser do Shizia e nocauteia o Coisa 2. Ela e o Ariston então pulam em uma cena muito bonita e da hora e conseguem apertar o botão juntos no último segundo, vencendo assim o segundo jogo. O
O terceiro jogo é o pior de todos, o esconde-esconde. Com dificuldade 7 de copas, ou seja, é um desafio de traição. Para vencer o jogo, uma pessoa precisa ser o lobo no final da partida. Porque nesse jogo existem o lobo e também existem os carneiros ali, os cordeiros, acho, alguma coisa assim. E aí o lobo, ele é escolhido, né, pelo jogo inicialmente, e aí pra pessoa ganhar o lobo, né, pra pessoa roubar o lobo dessa pessoa, a pessoa precisa olhar pra outra, né. Então eles recebem um óculos ali que parece um VR, e eles também recebem algumas armas ali, né, tem numa banca ali. E o Shota começa sendo o lobo. E aí eles ficam meio que assim, meio indeciso, porque, pô, só um vai sobreviver, né, porque, como eu já disse, quem for o lobo no final vai sobreviver. E o Shota já nasce com o lobo ali, né, ele já tá com o lobo ali, ele é respawn com o lobo, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A Shibuki, ela pega o lobo, né, então ela chama a atenção do Shota, e aí o Shota olha pra ela, e aí ela pega o lobo e sai correndo junto com o martelo, né, então ela pega um martelo, pega o lobo e sai correndo, e os três bocós ficam lá olhando pra cara dela, né, de besta. E o Shota, ele tá machucado ainda do primeiro jogo, né, ele tá com a perna machucada, então ele não consegue ficar correndo. Então o Karubi, ele começa a correr atrás dela, porém ela vai se escondendo, né, e o Shota pede pra que eles não se matem e que eles fiquem e se ajudem, né, porque eles podem achar uma saída todos juntos. Porém o Karubi continua a procurar ela e ele acha, e os dois começam uma briga. Em algum momento, ela olha para o Karubi e tenta correr, mas ela o maceta com a pedra. E como eu já disse no jogo 2 ali, o Karubi, ele tava com um corte de faca, então ela bate bem no corte dele e tudo mais, e aí eles começam uma briga novamente. E aí, em determinado momento, o Karubi, ele olha para o Arisu, que corre tentando achar um jeito de achar uma saída daquele jogo, né? Eles querem que todos continuem juntos e que todos vençam, só que eles começam a correr atrás dele, né? Porque eles querem o lobo, porque, pô, só tem como um sobreviver. E o Shota, ele ajuda o Arisu a fugir da Shibuki, mas o Karubi vai correndo atrás dele com a faca. Enquanto o protagonista tenta tirar o capacete usando uma chave de fenda ali, né? Ele vai tentando, porém ele desiste ao lembrar da mulher ali, que era a Coisa 2 no segundo jogo, que teve sua cabeça explodida ao final do jogo, por não ter completado o objetivo dela, que era impedir que as pessoas apertassem o botão. Então ele desiste, ele percebe que não tem uma saída desse jogo. Só uma pessoa realmente pode vencer, não tem como eles cheatarem pra vencer, né? Se eu não tivesse cheatado, você tinha mirado, você já achasse que eu ia mirar do outro lado? E é aqui que esse jogo se torna um dos melhores da série, pois ele é um jogo mais pessoal. Então nós vamos ver a motivação de cada personagem. O Karubi, ele queria pedir a Kim em casamento. O Shota, ele tinha coisas inacabadas com a mãe dele e queria fazer as pazes com ela. A Shibuki estava melhorando sua vida e não queria perdê-la após tanto sofrimento. E o Arisu encontrou nos seus amigos um motivo para viver após a perda de sua mãe. Nós vamos passando pelos sonhos e objetivos de cada personagem e a construção disso é muito bem feita. E restando apenas 3 minutos, Arisu diz que vai desistir, pois ele não quer viver sem os seus amigos. E é aí que começa, o Arisu, ele começa a procurar os seus amigos para dar o lobo para algum deles, porém eles se escondem e ficam em silêncio. E essa cena é realmente de cortar o coração. Mesmo vendo e revendo esse episódio, é impossível você não se emocionar e ficar impactado com esse jogo, né? Chegando já faltando alguns segundos, faltando poucos minutos, eles relembram alguns bons momentos que passaram juntos, enquanto o Arisu corre desesperado tentando achar o Shota, ou o Karubi, ou até mesmo a Shibuki. Shota diz para o Arisu viver por ele, então ele abraça a Shibuki. Arisu finalmente consegue encontrar o Karubi, que o agradece por ter sido um bom amigo e que explode bem na sua frente. Arisu então vence o terceiro jogo da série, ou melhor, ele perde. Opa, vocês devem estar se perguntando, ué, o que aconteceu? Acabou já? Eram só esses 3 jogos? Mas não são só esses 3 jogos, é que esse vídeo ia ficar longo demais, então resolvi separar ele em 2 partes. A primeira parte vai ser postada hoje e a segunda parte eu já vou postar ela no dia seguinte, amanhã, na quarta-feira, né? Então não esqueçam de se inscrever no canal aí e ativar o sininho para não perder essa parte 2, vai sair amanhã na quarta-feira, por volta das 5 ou 6 horas. E também entre no canal aí que temos bastante conteúdos, né? Então se vocês quiserem assistir outros vídeos enquanto esperam essa parte 2, eu aconselho bastante a fazerem isso. Deixem um like se gostou do vídeo, assim mais pessoas irão receber ele, né? O YouTube recomenda para mais pessoas. E não esqueçam de voltar aqui amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com esse mesmo apresentador. Muito obrigado e até a próxima. Ou até amanhã, né?